E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, onde hoje nós abordaremos um assunto de extrema importância. Falaremos hoje sobre a Guerra de Canudos, esse movimento que tanto nos deixou marcas no nosso processo de formação. Então aproveitem, se inscrevam no canal se não é inscrito, assine o sininho de notificações, deixe aí o seu like, o seu comentário e compartilhem esta publicação. E aí, pessoal, então vamos lá falar desse processo aí que teve uma grande importância, né, para a nossa formação brasileira dentro dos aspectos aí recorrentes. Lembrando aí que nós estamos no século XIX, né, uma transição de sistema onde nós saímos de um sistema monárquico para a instalação da República. Então a Guerra de Canudos ocorreu aí do dia 7 de novembro de 1896 e estima-se que foi até o dia 5 de outubro de 1897. Ocorreu aí no sertão da Bahia, né, o sertão nordestino, muito propício aí às fome, à seca que assolava. Tivemos como líder o Antônio Conselheiro, né, com seu nome de batismo Antônio Vicente Mendes Maciel, né, o peregrino, que no decorrer desse vídeo nós vamos ver aí por que ele ganhou essa denominação de o peregrino. E tivemos aí como desfecho dessa guerra a vitória, né, após diversas tentativas das tropas federais e a destruição total de Canudos, né, a dizimação de um povo aí que fazia parte dos povos dizimados, desolados, esquecidos, por assim dizer, onde estima-se que obteve aí cerca de 25 mil mortos nesse processo. Então nós temos aí um contexto do sertão nordestino com a sua cruel realidade, povos que viviam desolados pela seca, pela fome. A exemplo nós vamos ter aí o movimento que ocorreu em 1868 no Ceará, né, em decorrência da seca, grande seca, que deixou aí milhares de vidas perdidas, ocasionou muitas mortes. Nós temos um processo, um ambiente onde a desigualdade social é muito gritante. Então nós temos aí essa diferença muito grande entre uma sociedade e outra. Nós temos um Brasil recém-republicano, né? Recém porque assim foi um sistema que foi implantado há pouco tempo, né? E que ainda sentia assim, uma instabilidade. Qualquer ameaça que fosse a esse sistema, né, deveria ser totalmente reprimido para assim seguir com segurança esse sistema. E aí a gente percebe um movimento aí de duas classes sociais que estão se enfrentando. Nós temos aí a elite, né, representada pelos povos republicanos, os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros, os grandes proprietários de terras, os militares, os coronéis, contra uma classe de povos que vivia ali desolado no sertão da Bahia pela fome, pela miséria, pela sede, que seriam os povos desolados, ou seja, os povos que eram esquecidos por esse sistema recém aqui implantado que era a República. Dentro dessas e outras atribuições, nós temos aí, vou fazer aqui para vocês, abrir um parêntese para fazer indicação de um livro para vocês, que é o livro Os Bestializados, do José Murilo de Carvalho. Se vocês ainda não leram, é uma ótima recomendação para vocês terem aí por base os conceitos dessa revolta de Canudos. Então, dentro dessa questão, nós vamos encontrar aí o Antônio Conselheiro, né, que tem por esse nome devido a dar conselho às pessoas nas suas andanças, nas suas peregrinações. Foi uma pessoa que era provinda de família pobre, né? E dentre a sua vida aí teve diversas profissões, de carpinteiro, comerciante, professor. Perdeu sua mãe logo cedo, posteriormente o seu pai, teve sua vida pautada aí por diversos obstáculos, onde também estima-se que teve a fuga de sua mulher, né, que sua mulher pode ter o abandonado. E dentre
outras questões, né? Os pais tinham um anseio muito grande que ele entrasse aí para a vida religiosa, porque era uma forma das pessoas que não tinham muita condição nessa época conseguir uma ascensão social, né? Então ele resolveu, né, sair em peregrinação em andanças pelo sertão nordestino. E em uma de suas andanças ele conheceu ali o padre Ibiapina, que foi um padre que também fazia peregrinações e que incentivava ele a fazer obras de caridade, a reconstruir igreja, a reconstruir cemitérios, a ajudar os povos pobres, porque naquela região a miséria e a pobreza eram realidades frequentes na vida das pessoas, né? Até mesmo pela seca do sertão nordestino. Então, Antônio Conselheiro surgiu ali como uma figura messiânica para estabelecer uma realidade mais ou menos para a vida dessas pessoas, né? Ajudou então a reconstruir igreja, reconstruir cemitério, uma vida simples de contemplação, de pregação do evangelho e tudo mais. Então ele começou suas andanças e as suas peregrinações. Por onde Antônio Conselheiro passava, então, ele conquistava um número de fiéis muito grande, um número de seguidores muito grande, né? Andava ali, peregrinava pelo sertão nordestino da sua forma simples e foi conseguindo muitas pessoas para o acompanhar. Então estima-se que no ano de 1890 ele já tinha consigo ali cerca de 8.000 seguidores. Então era um número ponderável de pessoas ali que seguia ele. Por que essas pessoas o seguiam? As pessoas elas viviam uma vida muito simples nesse sertão nordestino, né, onde já mencionado aqui anteriormente, tinha uma dificuldade, uma realidade social muito nua e crua, né? Então, o modo de imposição da República obrigava assim as pessoas a pagarem impostos. Então eram as pessoas que viviam ali nas mais míseras condições possíveis, tendo o mínimo de sobrevivência e ainda teria que pagar impostos para a República. E as pessoas não tinham condição de pagar impostos para a República. Então essas pessoas viam ali uma alternativa de seguir Antônio Conselheiro para conseguir uma vida mais ou menos. E Antônio Conselheiro andou e até que se conseguiu estabelecer-se no interior da Bahia, em uma cidade chamada Juazeiro, né, em uma fazenda, Monte Belo, onde viria ali a construir posteriormente o Arraial de Canudos. Dentre esse estabelecimento da República Federativa, né, que nós vamos ter a implementação desse sistema, Antônio Conselheiro ele não era a favor dessa república. Primeiro porque nós temos aí o estabelecimento de leis e legislações que tem a definição aí do estabelecimento do Estado laico. O que é o Estado laico? Separação entre o Estado e a Igreja. O Estado não deveria intervir nas questões da Igreja e nem a Igreja se intervir nas questões do Estado, né? Então, o Estado laico, onde nós temos a separação entre Igreja e Estado. Nós temos a atribuição da taxação de impostos, que serão impostos pagos, né, pelos cidadãos para a República. E nós temos aí a implementação do casamento civil, né, sem a bênção da Igreja. Nós temos aí a representação de pessoas, a presidência, a cargos públicos altos, sem a aprovação da Igreja, sem a Igreja presente. Então, tudo isso ali colaborou para Antônio Conselheiro, né, ser contra esse sistema republicano, né, e ser aí favorável ao sistema da monarquia. Então, a figura de Antônio Conselheiro representava para a República uma grande ameaça, porque Antônio Conselheiro era contra o sistema republicano e contra o seu sistema de administração, dominação, exacerbação na cobrança de impostos das pessoas que não tinham nada e por outras e essas questões. Então, Antônio Conselheiro ali, junto com a sua tropa, né, os seus seguidores, conseguiu ali cerca
de 20 mil pessoas o acompanhando e construiu no Arraial de Canudos assim, cerca de 5.200 casas. Então, nessa fazenda de Monte Belo, ele se fixou e fundou ali o Arraial de Canudos. No Arraial de Canudos, as pessoas, né, os seguidores de Antônio Conselheiro, começou a produzir uma economia de subsistência, né, com as roças coletivas, criação de cabras, e através das cabras ele extraía o couro, vendia, fazia a utilização da carne para sua economia de subsistência. Então começaram a criar, por assim dizer, um arraial independente, né, independente dessas questões governamentais da República recém-implantada ali. E eles começaram a construir casas, né, para estabelecer suas famílias, começaram a trabalhar nessas roças coletivas e começaram a amenizar assim a sua situação de fome, de pobreza e de seca. Isso não agradou nada à República, porque eram aproximadamente 20 mil pessoas que estavam ali no Arraial de Canudos junto com Antônio Conselheiro. Então eram cerca de 20 mil pessoas que não estavam pagando impostos, porque neste arraial as pessoas não pagavam impostos por construir ali um arraial independente. Então essa questão de ter pessoas ali que não contribuía, né, com o sistema administrativo, pagando impostos, eles não consideravam um ato normal. Então, para isso, o arraial tinha que ser, por isso o arraial tinha que ser atacado, o arraial tinha que ser dizimado e aqueles povos tinham que passar a contribuir para a República. No ano de 1895, Antônio Conselheiro, na intenção de construir casas, né, e também de obter uma igreja maior que eles já tinham lá, ele comprou madeira dos grandes latifundiários de terra, dos grandes proprietários de terra. Essas madeiras, então, não foram entregues. Foram pagas por Antônio Conselheiro, mas não foi entregue a ele. Então, ali começou uma briga muito grande, um conflito muito grande entre esses povos latifundiários, né? Olha, a tropa lá dos desolados, dos povos lá de Canudos estão vindo aqui nos atacar, procurar uma briga com a gente, porque nós não entregamos a madeira. Sem contar que esses povos tinham preparo, né, uns armamentos mais preparados do que os povos de Canudos. Então aí nesse primeiro ataque, nesse primeiro confronto, houve mortes também e houve assim um primeiro descontentamento aí por parte desses grandes latifundiários, produtores de terra. Primeiro porque as pessoas que abandonavam as suas propriedades foram acompanhar Antônio Conselheiro, né? Para ele já não foi um passo positivo, porque seriam mão de obras a menos. E segundo, né, esse confronto estabelecido porque Antônio Conselheiro comprou as madeiras e as madeiras não foram entregues para eles. Então, assim, o exército brasileiro enviou tropas para atacar Canudos. Vamos almoçar em Canudos. Enviou tropas para atacar Canudos. A primeira expedição dos militares, então, fracassou, né? E eles deixaram suas armas para trás, né? Então, esse pessoal, o povo de Canudos, que se estabeleceram ali em Canudos, aproveitaram para utilizar dessas armas que foram deixadas para trás para ter ali uma proteção maior e se defenderem contra os ataques que Canudos vinha sofrendo constantemente. O governador, né, nessa época, Prudente de Moraes, enviou assim Moreira César, né, que era coronel do exército, que participou em diversas outras revoltas, né, revolta do contestado, processo daí federalista, né, enviou as suas tropas então para atacar Canudos. Essa sua tropa também fracassou, andou para trás, ele teve um ataque epilético e morreu posteriormente em Monte Santo, uma cidade próxima a Monte Belo, que é onde estava estabelecido aí o Arraial de Canudos. Então estima-se que foi necessário 3 expedições enviadas pelo exército republicano para atacar Canudos, quando então conseguiram o tão sonhado desejo
que eles tinham de dizimar Canudos ali sendo atacados após 3 expedições sido ali enviadas. Então, Euclides da Cunha, que também foi em uma dessas expedições, tinha fotógrafos, né, porque a imprensa era um processo que tinha que estar ali presente, percebeu uma dura realidade. Ao chegar, percebeu que não era um confronto qualquer, não era por simples ideologia, percebeu que eram 2 realidades, né? O Brasil das elites, né? Pelos militares, pelos coronéis, grandes latifundiários, líder desse sistema republicano, contra um Brasil de pobres, um Brasil de desolados, esquecidos por esse sistema da República. Por isso que eu indiquei para vocês no início desse vídeo o livro do José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, porque os povos, né, da massa assistiram bestializados esse processo da República. E uma realidade muito dura e muito crua. Até que no ano de 1897, em setembro, né, enviaram aí a última tropa com mais de 17 mil soldados, todos bem armados, com canhões posicionados, e dizimaram aí Canudos. Antônio Conselheiro, né, que estima-se que já havia falecido um pouco antes por uma possível disenteria, teve aí posteriormente sua cabeça decepada e enviada ao Instituto Nina Rodrigues para estudar, para ser estudada. E essas tropas enviadas então dizimaram Canudos, né? Muitos aí se renderam a esse sistema, onde foram mortos sem dó e sem piedade, né? Onde estima-se que cerca de 20 mil a 25 mil pessoas que estavam ali em Canudos foram mortos através dessas tropas enviadas por esse sistema republicano. A cabeça de Antônio Conselheiro, né, degolada e levada para estudar no Instituto de Nina Rodrigues, e ali nós tivemos a destruição total de Canudos. Uma triste história, né, que foi assim retratada, uma realidade muito crua entre esses diferentes Brasis, pautada pela grande desigualdade social, uma desigualdade social gritante, onde um arraial foi invadido, né? E ali se estabeleceu apenas pessoas que estavam tentando ter uma vida mais digna, né? Sem essa pobreza, sem essa fome que tanto assolava o sertão nordestino. E aí nós temos aí a obra de Euclides da Cunha, né? Que foi Os Sertões, onde a gente pode lembrar hoje esse imaginário sobre essa guerra de Canudos que tanto matou o nosso povo e que dizimou pessoas inocentes, né? Pela ignorância de um sistema né, que impôs ali a eles o seu modo autoritário de ser, querendo que eles pagassem impostos e não concordassem em não pagar, e também por considerar que eles eram uma grande afronta e uma grande ameaça para o sistema republicano. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e comente a publicação.